Bom dia, irmãos. E para quem acompanha o culto a partir das 19 horas, boa noite. Nós todos nos encontramos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E é na presença de Deus é que nós expressamos nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, expressamos a nossa adoração por quem Ele é. Nós podemos expressar a nossa alegria, a nossa fé também, através de cânticos, orações e ao ouvir a palavra do Senhor também. Eu quero nesse dia trazer como uma saudação no começo desse culto a palavra que é do Salmo 33, versículo 18 e versículo 19, e diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Palavra que eu li essa semana, muito propícia para o culto de hoje, que tem a ver com os outros dois últimos cultos que nós conversamos sobre esperança. Trazer a memória, lembrar daquilo que pode dar esperança. E o texto fala que Deus protege aqueles que firmam a esperança, não em qualquer coisa, não no tempo, não na capacidade física, não no esforço intelectual, mas que firmam a esperança no amor de Deus. Esses são protegidos por Deus, esses são livrados da morte, esses têm garantia de vida mesmo em tempos de fome, tempos de escassez, tempos de dificuldade, tempos de tribulações, angústias. O Senhor promete cuidar daqueles que confiam, daqueles que têm a esperança firmada no amor dEle. E nós temos conhecido, aprendido, ouvido que Deus é amor. Isso não é uma novidade eu falar hoje, Deus é amor. E com certeza, se você vai pensar, a primeira vez, se você consegue lembrar a primeira vez que você ouviu dizer que Deus é amor, provavelmente foi muito tempo atrás. É uma mensagem que nós temos escutado, é uma mensagem que Deus tem revelado nas Escrituras para nós. E aí você lê o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento, e a gente olha, mas como Deus é amoroso com aqueles que temem a Ele. Nós temos inúmeras provas pela Bíblia, e aí começamos a lembrar da nossa vida, das coisas que nós passamos, e aí nós vamos chegar à conclusão que muitas vezes Deus também foi fiel e demonstrou seu amor conosco, de muitas maneiras diferentes, ao longo de toda a nossa vida. E felizes somos nós, quando nós confiamos nesse Deus, que por causa do amor dEle, está ao nosso lado, vem ao nosso encontro, perdoa os nossos pecados, liberta-nos da morte eterna. E se não bastasse isso, que já é tudo que nós precisaríamos, Ele ainda nos abençoa dando alimento, o pão de cada dia, dando trabalho, dando condições físicas para nós fazermos nossas tarefas diárias, abençoa com paz a nossa casa. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, porque Ele é amor. Confiemos no amor, esperemos, coloquemos toda a nossa esperança no amor de Deus, e Ele promete que vai nos livrar em todos os momentos. Vamos nos colocar em oração diante de Deus. Pai querido, é bom poder estar na Tua presença. É bom, Senhor, saber que fomos chamados pelo Teu Espírito Santo para nos reunirmos diante de Ti e expressarmos a nossa adoração por quem Tu és, a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito, ouvirmos a Tua palavra, podermos falar contigo em oração. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Bênçãos, Senhor, que nós nem merecíamos, mas porque Tu és amoroso conosco, cheio de graça e misericórdia, o Senhor nos dá muito além do que precisamos ou do que merecemos. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, essa Tua casa,
porque o Senhor nos fez entender quem é Jesus e qual é o teu plano para a nossa vida através de Jesus. E nós sabemos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para tirar de sobre nós toda a consequência do pecado, que é a morte eterna. E porque, Senhor, nós cremos nisso, é que nós oferecemos nossa vida a Ti, Senhor, e queremos viver para o Teu agrado e o Teu louvor. Queremos servir a Ti da melhor forma, Senhor, porque agora que a nossa vida foi comprada por Cristo, nós queremos viver para Ti e servir a Ti da melhor forma, Deus. Abençoa-nos nesse tempo de culto, Senhor. Fala conosco, revela-nos, Senhor, aquilo que precisamos saber, aquilo que precisamos ouvir. Dize-nos, ó Deus. Tu sabes como nós chegamos até aqui, neste momento, e queremos entregar a Ti a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, para que o mais Tu possa fazer por nós. Assim nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Senhor, nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos ficar à vontade. Quem quiser ficar em pé pode ficar, ou sentado, para nós dizermos a Deus com fé: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está entre nós. A Bíblia diz que quando nós estamos no nome de Jesus, nos reunimos em nome dEle, Ele está junto, Ele está entre nós, e temos plena confiança, não porque nós estamos enxergando a presença corpórea de Cristo entre nós, mas porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele sempre cumpre. Bom dia. Vamos cantar juntos então. Como é bom estar juntos, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado porque a gente pode estar junto aqui, Senhor, na Tua casa, Deus, para receber a Tua bênção, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para juntos Te louvar, Pai.
Abençoa esse culto, Senhor, e abençoa esse momento de louvor, para que a gente possa te louvar, Pai, e ser abençoado enquanto louva, Deus. Para que a gente possa, de fato, ser gratos enquanto a gente canta, Senhor. Em nome de Jesus. Quem tem a sua Bíblia aí? Tá um friozinho gostoso, né? Eu queria saber que estava frio antes de sair de casa. Eu ia ter trazido um casaco junto. Êxodo capítulo 15. Nós queremos ler juntos. Êxodo capítulo 15. Não o capítulo inteiro, mas do 1 até o 22. É um textão. O Cântico de Moisés. Quem não trouxe sua Bíblia pode acompanhar na tela ali que vai estar passando o texto também. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantaram contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filísia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, Deus, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto
pelo meio do mar. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Que texto é esse? O que aconteceu antes desse cântico de Moisés? Deus tirou o povo do Egito e passou pelo Mar Vermelho. E aí Moisés, quando passa o Mar Vermelho, o que ele encontra na frente dele? Um deserto, onde não tem vida. Um deserto onde é seco e não tem água, e não tem comida, e não tem nada. É deserto. E ele canta em louvor a Deus, agradecendo pelo que passou atrás deles, mas quase como uma profecia já, agradecendo pelas maravilhas que Deus ia fazer no deserto também. Hoje é o último culto da série de trazer à memória as coisas que dão esperança, que nos dão esperança. Se a gente continuasse lendo aqui, a gente ia ver que o povo começou a reclamar. Ah, como era bom no Egito. No Egito a gente tinha água, a gente tinha comida, a gente tinha tudo o que precisava. E o que Moisés faz com o povo? Lembrem-se do Deus que nos tirou do Egito. Moisés traz à memória as coisas que dão esperança. Eu queria, nesse momento de louvor, ter um momento de silêncio, que a gente possa fechar os olhos e que a gente possa lembrar na nossa memória as vezes que Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida. Seja a cura de uma doença, a resposta de uma oração, um trabalho, ou alguém que apareceu na nossa vida e nos trouxe uma palavra de ânimo, nos ajudou, mas que a gente lembre então esse momento que Deus agiu na nossa vida, agora que a gente fechar os olhos. Permaneça com os olhos fechados e concentra para lembrar das coisas que o Senhor tem feito na tua vida. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei.
Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Deus, não nos deixe esquecer dos Teus feitos, Senhor. Esses feitos que a gente lê na Bíblia, Pai, mas também os Teus feitos na nossa própria vida, Senhor. Seja o nosso momento de conversão, seja um momento de dificuldade que a gente passava e o Senhor atendeu nossa oração, Deus. Ou por aqueles momentos que ainda vão vir, seja por cada manhã, Senhor, que o Senhor faz levantar o sol de novo e renova as nossas esperanças, Pai. Não nos deixe esquecer, Senhor, em meio a todos esses problemas que o mundo está passando, Senhor, não nos deixe esquecer, Senhor, que Tu és Deus, Pai. E que a nossa esperança está em Ti, Senhor. Se a gente não sabe fazer isso, Senhor, então nos ensina, Deus, nos ajuda. Nos ensina a orar, nos ensina a ter esperança, Senhor. Nos traz à memória, Senhor, as coisas que Tu faz, Deus. As coisas que Tu fez, Pai. Para que a gente não perca esperança. Vamos ler juntos de novo o versículo 2. Juntos, todo mundo falando junto, lendo junto. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, eu o exaltarei. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco neste momento. Amém? Em tempos de provações, nós precisamos fazer o esforço de lembrar do que pode nos trazer esperança, que pode nos dar esperança. Assim é o que está escrito no texto de Lamentações 3:22. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E é disso que nós conversamos nos últimos 2 cultos e nesse também, encerrando essa série. De lembrar, de se esforçar, de ter essa intenção de trazer à memória o que traz esperança. Eu acho isso muito importante nós entendermos da Bíblia, essa necessidade do esforço, porque isso mostra que o ser humano tem uma tendência muito forte para colocar todo o foco nas coisas que são ruins. O profeta que escreve esse texto, Jeremias, ele é conhecido na Bíblia como um profeta chorão, fica só lamentando as coisas, só trazendo, mas isso está acontecendo, isso está acontecendo, e é uma tendência muito forte do ser humano. E se você vai conversar talvez com algumas pessoas, não vamos dizer todas, mas é comum as pessoas só lembrarem, se você perguntar como é que está, mas é assim, está doendo, está aqui, ontem aconteceu isso, no outro dia eu passei mal, e é assim, e coisas desse tipo. Tinha na comunidade onde eu cresci, a galera, assim, aquela turma mais jovem, sabia que tinha um senhor da igreja que nós não podíamos perguntar como vai, porque toda vez que a gente chegava e dizia assim, como o senhor está, como vai? Ele dizia, bom mesmo era quando era pequeno, me carregavam no colo, me davam leite na boca, trocava a minha fralda, agora não, né? Era sempre a mesma conversa, e aí vinha aquele monte de, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquele outro. Então o pessoal sabia que quando encontrava com ele, não podia perguntar como vai, era só dizer, que bom ver o Senhor, que bom que está aqui, uma palavra mais afirmativa, e aí ele não falava essas coisas, e não traziam sempre a mesma conversa. E às vezes a gente também tem essa tendência, reparar só nas coisas ruins, nas tragédias. A gente viu muito claramente isso no ano passado, com a pandemia. Qualquer horário que você ligava a TV, o assunto era coronavírus, todos os jornais, e se não bastasse 1 ou 2 jornais ou 3 no dia, se aumentou para 5, e só se falava disso. E até quando não era jornal dando notícia, era outras apresentações, outros programas que falavam disso também, o tempo todo. E isso começou a trazer uma onda de desespero. Tanto é que um dos conselhos dados por especialistas para a gente não entrar em depressão é: não olha a televisão o dia inteiro, não olha todas as notícias do dia, olha 1 ou 2 noticiários e deu, não olha mais, porque quanto mais a gente ouve a mesma notícia, mais a gente fica aflito. A gente sabe que é a mesma notícia, os mesmos dados, mas você está ouvindo de novo, e de novo, e de novo, daqui a pouco isso aqui parece que é algo, não tem o que fazer mais, então estamos perdidos. Mas é só uma notícia, que foi transmitida muitas vezes no mesmo dia, mas isso causa um efeito devastador em nós.
Então, quando a gente começa a só lembrar as coisas ruins, as tristes, isso começa também a fazer mal para nós e faz mal para as outras pessoas. E aí o texto de Lamentações diz: todavia, eu também me lembro do que pode dar esperança. Eu não fico só pensando e falando das coisas ruins. Eu também me lembro das coisas boas que Deus tem feito. E esse deve ser o nosso esforço. Trazer à memória o que nos dá esperança, porque sem esforço algum, a gente traz à memória aquilo que traz desesperança. Isso a gente não precisa se esforçar, isso é do ser humano. Agora, como filho de Deus, nós vamos botar o pé na porta e dizer: opa, eu vou também me lembrar do que Deus tem feito, como a gente fez antes, lembrando do texto, da passagem do povo de Deus pela a saída do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a derrota do exército do faraó, um tema que sempre o povo de Deus voltava a ele, lembrava. Nós somos o povo que Deus tirou do Egito, foi dito 200 anos depois, 400 anos depois, mas Deus nos tirou do Egito, sempre se voltava para aquilo que traz esperança. Esse deve ser o nosso esforço hoje também. No livro de 1 Pedro, se você quiser já abrir o livro, pode abrir, 1 Pedro capítulo 1, está bem mais para o final do Novo Testamento. Um pouquinho depois do livro de Hebreus, vem Tiago e 1 Pedro, capítulo 1, pode deixar aberto aí. 1 Pedro é uma carta escrita pelo o próprio apóstolo Pedro. Foi escrita um pouquinho depois do ano 60 depois de Cristo, primeiro século. Escreveu a igrejas da Ásia Menor, a irmãos em Cristo, judeus e não judeus, que passaram a crer em Jesus, provavelmente pela missão, caminhada, a viagem missionária do apóstolo Paulo para aquela região. Irmãos que ouviram a notícia, depois vão adiante e continuam a falar, e assim muitas igrejas foram surgindo. E igrejas, não vamos pensar em prédio com uma cruz, sinos, como nós conhecemos, mas pequenos grupos de cristãos que viviam a sua fé em Cristo em casas, pequenos grupos, se reunindo assim de uma forma muito informal, mas completamente cheios da graça e da presença, da convicção de que Deus estava entre eles. É assim que era a igreja, nada de sofisticado como nós temos hoje, coisas muito simples acontecendo nas casas. E Pedro escreve essa carta para eles, e essa é uma igreja, ou melhor dizendo, essa é uma carta que tem muitos temas, e um tema que destaca dentro dela é o sofrimento e esperança. Por quê? Esses irmãos crentes do primeiro século da Ásia Menor, eles sofriam muitas oposições e também muita perseguição, tudo por causa do testemunho da fé em Jesus. Eles criam em Jesus, eles aceitavam o senhorio de Jesus, então eles passavam a obedecer a Jesus em primeiro lugar. Então, quando vinha uma ordem do Império Romano pedindo para eles fazer algo que eles tinham consciência que aquilo era contra a vontade de Deus, eles não faziam, e aí eram perseguidos, presos e muitas vezes levados à morte por causa disso, porque eles se opunham à vontade do imperador, quando essa vontade era claramente contra o querer de Deus. Então, falar em perseguição, oposição, prisão, morte, isso era bem da realidade desses cristãos. Eles viviam de fato esse risco de vida todos os dias. E o impressionante é que mesmo assim a igreja crescia, o reino de Deus aumentava, a mensagem do evangelho se espalhava e mais pessoas chegavam à salvação em Jesus e passavam a reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas, apesar dos riscos que isso trazia. Conhecendo um pouquinho desse panorama, agora eu convido para ler o texto. 1 Pedro 1, versículo 3,
até o versículo 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Até aqui. Esse é um trecho da carta escrito para esses irmãos que sofrem oposição, perseguição, muitas dificuldades, que sofrem muitas tribulações, angústias. E o que o texto, pelo menos eu destaquei, talvez você escutando ou lendo destacou coisas diferentes, mas do que eu destaquei para nós hoje é que o texto é claro quando diz que nós fomos regenerados para uma esperança viva. Regenerados para uma esperança viva. Regenerar é a capacidade de nós, ou do ser vivo, de ele recuperar a sua forma. Quer dizer que lá no princípio, antes de haver o pecado, já vou atalhando um pouquinho, antes de haver o pecado, isso já era algo natural do ser humano, viver nessa esperança viva. Por causa do pecado se perdeu, e por meio de Cristo nós fomos regenerados. A nossa vida decadente, ela foi restaurada, fomos regenerados para uma esperança viva, para uma, diz assim também, herança guardada nos céus, que jamais poderá perecer, se destruir, acabar. Na Bíblia, esperança não é desejo ilusório. Aquela coisa que é da conversa informal, tenho esperança que, aí entra vamos falar de time, tenho esperança que o Grêmio vai ser vencedor, tenho esperança que o Inter vai conseguir, tenho esperança, a gente fala de outras coisas, tenho esperança que amanhã vai fazer um sol de lascar, mesmo que hoje está frio e com cara de chuva. Aquelas esperanças assim que não é fundada em nada, mas talvez só um desejo. Quando a Bíblia fala de esperança, não é isso. Isso é coisa bem humana, bem nossa, tenho esperança que tudo vai dar certo. Mas o que te dá essa esperança? A pessoa nem sabe por quê. Talvez muito mais num pensamento positivo. É porque eu penso assim. Mas qual é a tua fundamentação? Por que tu acha que vai dar certo? A pessoa não sabe dizer. Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de uma firme convicção que vem da palavra de Deus, muito semelhante à fé, só que a fé voltada para o futuro. A fé, ela é uma certeza daquilo que Deus disse, daquilo que Deus revelou e que já é minha, vou dizer assim, posse agora. Fé é apropriar-se daquilo que Deus já disse que é para mim agora, tipo o perdão dos pecados. É agora, você pediu perdão, você se arrependeu dos seus pecados, então você já está perdoado agora. Você crê nessa palavra de Deus, então você está tendo fé. Mas quando a Bíblia trata de esperança, é o aguardar o que Deus prometeu que virá, porque Jesus ainda não veio para consumar o século.
quando se fala na consumação do século, o fim desse tempo. Jesus não voltou ainda, não é o fim. Nós ainda vivemos no tempo da graça, tempo de conhecermos o Evangelho, tempo de levarmos as pessoas ao conhecimento da vontade de Deus, tempo da nova chance das pessoas se converterem, de mudarem de vida e de viverem para a glória de Deus. Esse é o tempo da graça. Não chegou o tempo ainda do fim que Jesus veio, mas está prometido. E a esperança diz: Jesus virá. A esperança é a fé do que vai acontecer. Deus prometeu que vai acontecer, então eu creio nisso. Isso é esperança, é uma convicção do futuro, do que está para acontecer. Esperança viva, esperança que é confiável. Morta é que já passou, não serve mais. Uma esperança morta é que não tem mais valor, acabou. Não tem base que se sustente para dizer sim, vai acontecer. Não, acabou. Ela é uma esperança morta. Foi dito isso, mas aconteceu o contrário. Não vai mais acontecer, morreu. Quando fala de viva é porque ela ainda vale, ainda vai acontecer. Não aconteceu nenhum evento que diga assim, acabou. Não, ela ainda está valendo, ela é viva, ela não morreu, ela não se cumpriu ainda, ela vai se cumprir. Ela é viva. Essa é a esperança viva. Pela misericórdia de Deus, todos nós recebemos essa esperança viva. Fomos regenerados, o texto fala, para uma esperança viva. Recebemos pela misericórdia, pela graça de Deus, através da ressurreição de Jesus, através de uma nova vida que nos foi dada, pelo perdão dos nossos pecados, uma nova vida com Deus. Recebemos a graça dessa esperança viva, ou a misericórdia. Mas esperança no quê? Qual era a esperança dos primeiros cristãos? Que esperança poderosa eles tinham, que apesar das perseguições, risco de morte, o Evangelho ainda crescia. Eles ainda batiam no peito para dizer: eu não nego a Cristo. Que esperança eles tinham para, apesar de todo o mundo contra, eles ainda falarem de Jesus para as pessoas, com tanta esperança, com tanto fervor, com tanta convicção, que quem ouvia, mesmo sabendo dos riscos, porque sabiam que aconteciam com cristãos, passavam a ser cristãos também. Que convicção é essa? Que esperança poderosa é essa? Que ninguém resistia, mas eles viviam até a última consequência, sem medo, e mais pessoas passavam a se entregar a Jesus, se render ao governo de Jesus. O texto fala: esperança, uma viva esperança. Fomos regenerados para uma viva esperança. Depois, explicando isso, fomos regenerados para a herança guardada nos céus. E o que é isto? Que herança guardada nos céus é esta? Em Atos 20, versículo 32, diz assim: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. A herança, essa herança dada por Deus e pela sua palavra de graça, essa herança é a morada nos céus, o prêmio prometido para todos aqueles que correm a carreira, para todos aqueles que perseveram até o fim e recebem a coroa da vida, a vida eterna, a morada ao lado do Pai.
a certeza de o lugar que nós vamos, e nesse lugar não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter mais angústia, não vai ter dor. O lugar onde Deus está é um lugar cheio da glória de Deus, e ali não há nada de ruim. E aí nós podemos dizer que as coisas ruins que experimentamos é porque o pecado está entre nós, é porque o pecado entrou nesse mundo. E aonde Deus está não há pecado. No céu, no lugar glorioso, na presença gloriosa de Deus, lá não há sofrimento, não há dor, lá não há rejeição, não há nada de mal. Essa é a herança dada por Deus para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que confessa Jesus como o Senhor e Salvador. O próprio Senhor Jesus falou disso aos seus apóstolos. Antes de ser traído, mas sabendo que seria traído, antes de ser morto e sabendo que ia ser morto, e que seus apóstolos iam ficar desesperados, ele avisa os seus amigos: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-lhes lugar. Ele afirma, João 14:2, vou preparar-lhes lugar. Tem muito lugar lá, e é para vocês. No versículo 3 ele até fala: para que onde eu estou, vocês estejam também. O desejo do Pai manifestado em Jesus é que todos nós estejamos com Ele nesse lugar glorioso, maravilhoso, sem sofrimento, sem angústia. É isso que está prometido, é isso que nos aguarda, é isso que espera por nós. E aí, o que nós podemos dizer das dificuldades que nós enfrentamos aqui, comparado com aquilo que nos está reservado com Deus? O que são as nossas dificuldades aqui? O que são as nossas dores aqui, comparado com a alegria que nós vamos ter no céu? O que são nossos sofrimentos aqui? E nós nos angustiamos porque nós focamos no sofrimento. Se nós pararmos de focar no sofrimento, não vou dizer 100%, mas eu creio que uns 75% a 80% da nossa angústia vai diminuir, porque paramos de focar no sofrimento. O que dizer do sofrimento aqui, comparado com o que nos aguarda no céu? Há uns dias atrás eu trouxe como saudação no culto um texto que fala da serpente no deserto. Talvez você vai lembrar dessa história. O povo de Deus cometeu um grande pecado contra Moisés, contra Deus, e aí também contra Moisés, como o líder de Deus entre o povo. E Deus fez com que o acampamento desse povo no deserto se enchesse de serpentes venenosas que picavam eles e eles morriam. E aí o povo disse: Moisés, intercede por Deus a nós. E Moisés orou para Deus, e Deus disse: então faz o seguinte, faz uma serpente, construa uma serpente e coloque no alto de um poste, e quem olhar para essa serpente vai ser curado. Se você é picado e olha para a serpente que está no poste, você vai ser curado. Um gesto de fé, porque Deus disse que quem olhar ia ser curado, quem olhava ficava curado. O que isso nos mostra também? Quando você parava de ficar olhando para as serpentes na tua volta, tu olhava para a serpente aquela lá, tu levantava a cabeça, olhava para o horizonte, olhava para cima, olhava para longe, olhava para o que Deus tinha dito: olha para lá, que lá tem salvação, em vez de ficar olhando para si, para os seus riscos, para os seus perigos, se angustiando, sapateando para um lado para o outro para não pisar em serpente, angustiado. Deus diz: mas olha para lá. Tira os olhos da situação que te rodeia e olha para lá, para aquilo que Deus te disse, para aquele que foi levantado para te dar a salvação.
A palavra de Deus, ela nos leva a esse entendimento, parar de olhar e colocar todo o nosso foco e atenção nas dificuldades e problemas, olharmos para a palavra, fazermos o esforço de lembrarmos e olharmos para aquilo que nos dá esperança. 2 Coríntios, se você puder, abre a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, penso que resume bem isso que eu estou dizendo agora. Segunda Coríntios 4, versículo 16 até o 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo fala dele, fala dos crentes, companheiros dele, amigos dele. Na carta que ele escreve para os Coríntios, ele diz: olha, a gente passa por dificuldade, a gente passa, mas nós não ficamos desanimados. E ele aí até ele faz uma palavra profética, porque os nossos sofrimentos leves, se é sofrimento, nunca é leve, todo sofrimento traz dor, incômodo para nós, mas ele fala isso como uma profecia. O nosso sofrimento é leve, ele não vai dizer que é grande, ele faz o esforço de reconhecer a palavra de Deus, embora sofrimento leve que estamos passando, isso está produzindo um peso de glória, algo muito maior em nós, que vale muito mais a pena. E aí o último versículo: por isso nós não ficamos olhando, prestando atenção naquilo que a gente vê. E o que a gente vê? A notícia na TV, os números, os dados, o percentual, a dor que a gente sente, a dificuldade que carregamos, o problema que aconteceu, a crise que deu em casa, coisas que a gente sente na pele, que a gente vê com os olhos, a gente ouve, só não sente o gosto, mas coisas que a gente experimenta no corpo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala, no que se vê, o que se sente. Ele fala: nós não prestamos atenção nisso, nós não fixamos. A gente vê, mas não fixa os olhos nessas coisas, não foca toda a vida nessas questões. A gente fixa os olhos, a gente foca naquilo que é eterno, o que Deus prometeu. E o que Deus prometeu para nós, irmãos, é glorioso, é fantástico, é indescritível. E a Bíblia diz que nem olho viu, ninguém jamais pôde ver ou ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente tem ideia do que vai ser o céu, mas a gente não sabe na sua plenitude, porque vai ser muito maior do que nós imaginamos, de tão bom que é. Ninguém conseguiu perceber isso. Por mais que eu já li livro que fala da revelação do céu, da pessoa que teve a graça de ir no céu, mas ela contava detalhes, mas ela dizia também, essa pessoa: mas isso aqui também não me foi permitido ver, porque era bom demais ainda. E tem coisas que nós nem imaginamos de tão bom que vai ser lá no céu. Essa era a prática dos primeiros cristãos, e era o conselho dos apóstolos para os primeiros cristãos. A gente passa por sofrimento, a gente passa, mas não foca nisso. Olha para a palavra de Deus, na esperança e na herança que nos foi dada por meio da morte e ressurreição de Jesus.
Essa é a nossa visão, aquilo que nos aguarda. É para isso que eu corro. Fui chamado para essa herança, para esse prêmio. O apóstolo Paulo fala disso, e é para esse prêmio que eu corro, já que é isso que Deus tem preparado para nós. Então é nessa direção que eu vou correr, é nessa direção que eu vou viver, é disso que eu vou falar, é disso que eu vou testemunhar para as pessoas. Não nego que passemos por dificuldades, a Bíblia não nega, mas só diz que a gente não fixa os olhos nisso, a gente fixa os olhos no que Deus tem para nós. E aí a gente anda sem medo das serpentes, sem medo de ser picado, porque nós estamos olhando para o que Deus disse, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Queridos irmãos, lembre sempre do que pode te trazer esperança. Lembra sempre da palavra de Deus, leia ela e traga à memória a palavra de Deus, que é a principal fonte de esperança. E a palavra de Deus nos mostra que nós somos chamados para uma esperança viva, o reino eterno de Deus com toda a sua glória. Nós fomos comprados por alto preço para morarmos a eternidade ao lado de Deus. É isso que nos aguarda, e isso é o que mais vale. A gente sabe que os nossos sofrimentos nesse mundo é até que a morte nos leve. Não é à toa que quando Adão e a Eva comeram daquela fruta que não era para ter comido, no centro do jardim tinham duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra da vida eterna. Antes que o homem e a mulher comessem da árvore do fruto que dá a vida eterna para sofrer para sempre, Deus tirou o homem e a mulher do jardim. Aí assim, chega um momento que acaba o nosso sofrimento nesse mundo, sofrimento que veio por causa do pecado. E aí nós podemos experimentar aquilo de mais glorioso que Deus tem para nós, a presença dEle no reino dos céus, em toda a sua plenitude. Que o Senhor nos encha de esperança. Amém? Vamos orar ao Senhor assim como estamos. Pai amado, chegamos diante de Ti para agradecer pela Tua palavra e agradecer muito, Senhor, por aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós que cremos, ó Deus, para todos aqueles que chegam à fé em Jesus e que aceitam o senhorio e o governo de Jesus sobre as suas vidas. O que Tu tens preparado, Senhor, é algo tão grandioso, tão esplêndido, Senhor, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu sobre essas coisas. O que Tu tens preparado para nós no Teu santo reino nos céus, ó Deus, na Tua presença. Mas nós cremos, ó Deus, que é algo maravilhoso. E se temos, ó Deus, fixado os nossos olhos e focado toda a nossa atenção em dificuldades, em problemas, então, Senhor, nos perdoa por isso, porque nós ficamos paralisados olhando, Senhor, para as dificuldades. E por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, erga os nossos olhos para nós focarmos e fixarmos o nosso olhar, a nossa atenção em Ti, Senhor, na Tua palavra e naquilo que nos foi prometido, Senhor, na esperança da vinda de Jesus e também do reino eterno, do lugar santo, do lugar onde não há pecado, sofrimento, morte, nem angústia, no Teu santo reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre esse olhar de esperança naquilo que o Senhor nos prometeu. E abençoa-nos, ó Pai. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar então com esperança, pedindo para Deus vir reinar na nossa vida. Quem quiser ficar de pé, fica de pé. Quem quiser ficar sentado, fica sentado. Mas ia ser tão legal se as pessoas batessem palma junto.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu é para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Irmãos, a Bíblia fala para nós levarmos toda a nossa oração diante do Senhor com súplicas e ação de graças. O nosso pedido é feito a Deus dessa forma, suplicando por aquilo que passamos, mas agradecendo porque o Senhor já nos prometeu livramento, cuidado, já prometeu para nós algo muito maior do que os sofrimentos que passamos. Esse é o exercício, e nós queremos fazer isso agora, num momento de oração. Quem puder, eu peço que fiquem em pé, e num breve momento em silêncio, aquilo que você tem para levar ao conhecimento de Deus, leve, fala, diga a Ele: Senhor, eu estou passando isso, mas também diga: eu creio, Senhor, que Tu farás, que Tu já estás cuidando, eu creio, Senhor, que Tu já prometeu. É assim que nós levamos a Deus nossa súplica com ação de graça. E depois nós oramos juntos a oração do Pai Nosso. Em silêncio, cada um leva a sua oração em pensamento a Deus. Pai querido, nós colocamos diante de Ti e levamos ao Teu conhecimento tudo aquilo que nos incomoda, Senhor. As situações difíceis que passamos, mas com gratidão nós queremos dizer a Ti, Senhor, que Tu és maravilhoso e sabemos que Tu já estás cuidando de tudo para nós. Que porque Tu tens o olhar atento aos Teus filhos e filhas amados, antes mesmo de podermos ou de termos a intenção de levar a Ti em oração, o Senhor já começa a providenciar o livramento para nós, o auxílio que precisamos. E isso é porque Tu és bom e Tu és fiel conosco, Senhor.
E é por isso que podemos pedir já com ações de graça, Deus, porque Tu vai fazer coisas maravilhosas entre nós, não porque merecemos, mas porque Tu és fiel ao que o Senhor mesmo prometeu. E o Senhor prometeu ser o Salvador, ser a torre forte. O Senhor prometeu cuidar dos Teus filhos e filhas, de estar junto quando passarmos pela água ou pelo fogo. O Senhor prometeu não deixar faltar nada nas nossas mesas. O Senhor prometeu dar-nos tudo o que precisarmos, se buscarmos a Ti e o Teu santo reino em primeiro lugar. E Tu vai cumprir, Senhor, as Tuas promessas. Obrigado por isso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai, e nós podemos dizer isso, Senhor, em culto. Tu és grandioso, e é isso que nós queremos dizer também e comunicar às pessoas ao nosso redor, familiares, amigos, conhecidos, quem seja, Senhor, que esteja precisando de uma palavra Tua. Nós podemos, Senhor, e nós temos o que dizer, mostrar que Tu és maravilhoso e que Tu nos dás, Senhor, muito mais do que nós merecemos, pensamos ou imaginamos. Que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. E como Teus filhos amados, ó Deus, que estão sempre na Tua presença, nós juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos todos nós ir em paz, servir ao Senhor com alegria, cheios de fé e de esperança. Amém.